dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês, meus amigos, meus familiares, pessoas que estão aí acompanhando? Hoje quero refletir com vocês, gente, um assunto que nós já sabemos, né? As pessoas já sabem, é sobre a importância do perdão. E aqui eu quero refletir mais no ponto de vista, assim, de análise profunda, o quanto é importante entender o perdão, buscar em Deus conseguir perdoar verdadeiramente e conseguir e fazer a pergunta, às vezes quando a pessoa está em dúvida se perdoou de verdade, perguntar para Deus, eu consegui perdoar de verdade, sim ou não? E Deus vai mostrar, né? Deus mostra. E por que é importante isso? Porque a falta de perdão é um dos motivos que tem sujado a noiva de Cristo, isto é, o filho verdadeiramente cristão, que verdadeiramente quer seguir a Cristo, ser imitador de Cristo, seguir, viver o seu evangelho na sua essência. A falta de perdão é uma das coisas que está sujando a roupa da noiva, né? O filho verdadeiro de Deus, da noiva quer dizer que quer no sentido figurado, metafórico, que somos nós, né? Aqueles que amam a Jesus, que amam a Deus, que esperam a sua vinda, a sua justiça, o seu reino. Então Jesus, ele nos explicou até mesmo no Pai Nosso, né? Nos ensinou, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Isso quer dizer, se a gente não conseguir liberar o perdão, a gente também não vai ter o direito de ser perdoado por Deus, uma vez que nós pecamos e queremos o perdão. Se a gente não tem a capacidade, o esforço, não é capacidade, não sei se é a palavra certa, mas o esforço, a dedicação em Deus de liberar esse perdão. Porque se a gente for pensar pelo lado egoísta, humano, a gente não consegue mesmo, por nós mesmos. É necessária a intervenção de Jesus Cristo para ajudar nisso. Algumas pessoas não entendem o valor do perdão, mesmo se declarando cristã, gente. Infelizmente, é necessário amadurecer mais esse assunto espiritual que é muito importante, que é um dos pecados que tem sujado a noiva de Cristo, né? Isto é, o Filho de Deus, o cristão sincero, verdadeiro. E analisar, pedir a Deus, né, para mostrar. Porque falando assim no geral, algumas pessoas até declaradas cristã ou não, algumas pessoas comentam assim, já ouvi, gente, não vou citar não, já ouvi, não posso perdoar não, porque quem perdoa é Deus, eu não sou Deus, eu não sou Jesus para perdoar. E também, às vezes, eu falo no geral assim, né, que pode ser, e tem pessoas aqui, sim, que também, lá no fundo do coração, às vezes não fala, mas pensa, eu não vou perdoar porque nesse caso eu tenho o direito de não perdoar. Porque nesse caso específico, no caso específico da pessoa, né, foi gravíssimo, etc, etc, e foi muito grave, e a pessoa, assim, dentro de si, lá dentro do fundo de si, do seu espírito, do seu coração, acha assim, não cabe a mim perdoar porque foi muito grave o que aconteceu, né? O caso da situação, né? Cada situação é uma situação. Aí, o que acontece? Se a pessoa ela não estiver preocupada em agradar o coração de Deus, ela vai pensar assim, vai ficar com essa cegueira espiritual e também se enganando. E às vezes a pessoa fala da boca para fora que perdoou, mas quando vai analisar lá no fundo, não perdoa de verdade. Então, aí é um sinal que a pessoa espiritualmente tem que se reservar para Deus e clamar, implorar, suplicar ao Senhor ajuda para conseguir liberar genuinamente este perdão. O que também acontece sobre a questão do perdão é assim, também uma observação que eu faço que é muito importante também, que a gente pode fazer e analisar. Como saber se a gente perdoou de verdade, ou se o perdão foi liberado mesmo de verdade? Como saber? É só buscando ao Senhor, né? E também observando nas atitudes. Por exemplo, a pessoa fala que perdoou, é uma situação, né? Não vou falar nem citar situação, qualquer situação assim,
em que a pessoa se sentiu ofendida, duas pessoas, né? Se agrediram verbalmente, né? Vamos dizer assim, um exemplo, e falou coisas que machucaram profundamente, né? Um ao outro. Aí, de repente, a pessoa passa um tempo, né? A pessoa fala assim, ou até pede perdão, ou desculpa, ou perdão, que é mais essência, né, de arrependimento. Desculpa para coisa que não é grave, mas perdão para coisa gravíssima, né? Coisa grave, que machucou mesmo a pessoa, assim, espiritualmente no coração. Aí a pessoa vai lá, diz, sabe aquele perdão meio forçado, meio que da boca para fora, mas não de coração? Nesse caso, a gente pode perceber analisando da seguinte forma a atitude da pessoa. Por exemplo, duas pessoas tiveram uma discussão, assim, se ofenderam, ou tiveram alguma atitude assim que levou ao rancor, ao ódio, à mágoa. Aí, de repente, a pessoa pensa que perdoa e fala, pede perdão, mas quando vai ver, uma vez ou outra, quando pensa que não, a pessoa vai lá e joga na cara a situação. Aí, não sei, de repente acontece uma discussão ou algum desentendimento e tal. Aí a pessoa, quando vem que não, do nada, a pessoa vai lá, joga na cara aquela situação. Aí fala, né? Em face daquela pessoa, aquela situação, aquele dia, aquela não sei o que, não sei o que. Aí já é um ponto, sinal que explodiu a verdade. Que a pessoa não perdoou de verdade. Genuinamente. Então, esse é um ponto alerta que dá pra gente observar e analisar isso. Se a pessoa falou, perdoou, perdoei essa situação, essa pessoa, mas se muito de de repente, uma hora para outra, a pessoa vai e joga na cara a mesma falha, aquela ofensa que a pessoa fez, e joga na cara muito de repente, assim, do nada. Aí quer dizer o quê? Não perdoou de verdade. Se enganou pensando que tinha perdoado, mas não perdoou. Porque quando o perdão ele é liberado genuinamente, a pessoa se sente muito leve, é muita luz de Deus, de Jesus que tem dentro da pessoa, que a pessoa ela não vai ficar lembrando, remoendo isso dentro de si e nem ficar jogando na cara da outra pessoa. Não vai, por quê? Porque a pessoa buscou em Deus, em Jesus, o perdão e foi liberado de verdade. E restituição, e renovação, etc, etc. Do espírito, do coração. Então, essa é uma das dicas que a gente precisa analisar. Agora, a questão assim que a pessoa fala. Alguns falam assim, né? O perdão é para Deus, né? É Jesus que pode perdoar, que Ele é Deus, Ele que teve a capacidade de perdoar tudo. Mas eu, enquanto ser humano, não preciso. Mas você, enquanto a gente, né, em geral, enquanto considerado filhos de Deus, cristãos, é algo para ser aplicado. Mesmo sendo difícil, é algo que tem que ser buscado em Cristo, porque sozinho a gente não consegue. Não adianta teimar que vai conseguir perdoar sozinho de bonzinho. Porque ninguém é bonzinho, né? Ninguém é bonzinho. Só Deus é. A gente se esforça. Nós somos seres humanos, somos filhos de Deus, nos esforçamos, mas bonzinho ninguém é. Então, quando a gente faz uma atitude linda, uma atitude genuína, de como, por exemplo, liberar o perdão verdadeiramente, vem do coração de Deus, vem da luz de Jesus Cristo, né? O autor e consumador da fé, do amor, da vida, da restauração. Então é dele que vem, a glória e a honra é para ele, não é porque a pessoa está sendo bonzinha. Esse é um engano, um dos enganos que existe. Então é essa reflexão, gente, uma reflexão pequena, mas importante. Eu agradeço se você conseguiu assistir até o final. Se você não conseguiu, também agradeço, mas é um assunto que vale a pena, né? A gente refletir e colocar diante de Deus, né? Porque a gente sabe, pelos sinais, sabemos que o Senhor Jesus está voltando e precisamos aí, nos detalhes, preparar as nossas vestes espirituais, né? Para o encontro com o noivo, o arrebatamento, né? O dia da justiça, né? Que Jesus virá buscar os seus. E o vestido da noiva, que é a nossa vida espiritual, né? Precisa estar realmente limpo, bonito,
nos seus mínimos detalhes, inclusive a questão da liberação do perdão, que às vezes é um pecado que se passa desapercebido, né? Até mesmo pelo cristão. Tem vários outros pecados, né? E esse é um deles que nos afasta de Deus, afasta o brilho e a paz de Deus dentro de nós. Perdoar a si mesmo também é importante. E eu fico pensando também quando Jesus ele foi injustiçado, né? Foi escolhido para morrer na cruz, né? Ele estava sofrendo muito e ele disse ao Pai: perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, ele liberou o perdão de forma que ele entendeu, eu acredito que Jesus, no seu amor e sabedoria, né, profunda, ele entendeu que eles estavam fazendo aquilo porque eles estavam acreditando na mentira do diabo. Eles não estavam acreditando que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, né? O verbo que se fez carne, o enviado, né? Que já estava declarado nas Escrituras. Eles não pensavam que era, eles pensavam que não era verdade. Eles se enganaram. E uma vez eu vi uma frase muito linda e que me fez a pensar, muito interessante, que se os judeus soubessem que era o Filho de Deus, Jesus ali sendo injustiçado na condenação, eles não teriam escolhido, optado o crucifixo, se eles soubessem que era realmente o Filho de Deus enviado. Porque a gente sabe, né? A gente sabe que Israel, o judeu, é um povo de Deus escolhido. Então isso tem a ver, assim, na essência também do assunto, né? E fica aí para nós o exemplo de Jesus Cristo, o mandamento, né? A importância de liberar o perdão. Espero que vocês tenham gostado, gente. Põe aí a sua opinião, o seu comentário. E que a gente busque em Deus, né? Cuidar cada detalhe da nossa vida espiritual. E pedir, clamar ajuda ao Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Até uma próxima, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.